A graça e a paz. Estou dando continuidade ao curso Aprenda a Pregar Facilmente. Eu estou falando sobre personagem. Já falei então no primeiro vídeo e vou estar continuando a falar sobre personagem. Meu amigo, minha amiga, é importante você que é um pregador, você que quer ser um pregador, você que é um pregador iniciante, entender que quando você está pregando, as pessoas que estão ouvindo, nem todas elas têm o alcance que você tem, o conhecimento, a sabedoria que Deus te deu. Existem ali pessoas que estão indo pela primeira vez, não sabem nada da Bíblia, pessoas que até estão há mais tempo na congregação, mas não leem a Bíblia, não se aprofundam no conhecimento. Então você tem que entender que você está pregando para edificar a vida, para trazer conhecimento para essas pessoas, para trazer para eles a mensagem que o Espírito Santo deu para você. Então, o primeiro passo, quando você lê um texto, você que tem um personagem, você tem que apresentar esse personagem para a igreja. Eu já ouvi muitas pregações e vejo, às vezes, o pregador ele vai ler um texto e ele começa a pregar sobre determinada pessoa que está no texto, achando que todo mundo ali sabe quem é esta pessoa, todo mundo conhece a história dessa pessoa. E a gente sabe que não é assim. Então o pregador ele tem que apresentar o personagem. Eu vou mostrar isso aqui na prática. Então digamos que você vai pregar sobre Jonas. Aí no capítulo 1 de Jonas diz assim, vamos ler ali: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, primeiro versículo, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo. Então você percebe aqui que a própria Bíblia apresenta Jonas, diz que ele é filho, o nome do pai dele era Amitai. Então você vai pregar sobre esse texto. Você acha que todo mundo sabe quem é Jonas, quem foi Jonas na igreja? Claro que não, tem pessoas que nem estão começando no evangelho, então você precisa apresentar o personagem. Então você precisa apresentar quem foi Jonas, que Jonas foi um missionário, que era um profeta, que o nome de Jonas significa mensageiro, dando alusão à tarefa que ele tinha de ser mensageiro da palavra do Senhor, que o nome do pai dele era Amitai. Sim, você vai buscar informação. Mas pastor, como é que eu vou fazer isso, meu Deus? Vá buscar informação, lê livros, pesquisa sobre Jonas para apresentar o personagem para a igreja. Então quando você for pregar, você tem que apresentar o personagem para a igreja. Isso é o primeiro ponto. Segundo ponto, transferência de personagem. Meu Jesus, meu amigo, eu vejo uma salada de fruta nessa situação que confunde até os que conhecem a palavra de Deus. O que significa isso? Transferência de personagem. Então digamos que você está pregando sobre Davi, a luta, está pregando sobre Davi. Aí você está lá pregando sobre Davi, você apresentou o personagem, disse quem era Davi, quem era o pai de Davi. Então quando você apresenta o personagem, você tem que dizer, procurar saber aonde ele nasceu, a descendência dele, o nome dos pais, saber em que cidade ele morava, qual foi o envolvimento dele na história, na palavra de Deus. E sim, você vai apresentar o personagem. Então digamos que você apresentou o personagem, você está lá empolgado, pregando sobre Davi, e pregando, e a igreja está lá ouvindo e tal, você está pregando, daqui a pouco no meio da pregação, você diz, aí veio Saul, você mudou o personagem. Você pensa que todos que estão ali sabem quem foi Saul. Aí tem uma pessoa ali que não lê a Bíblia, aí a pessoa está empolgada, ouvindo, e está interessante a história e tal, daqui a pouco, Saul, a pessoa, opa, quem é? Eu não estava falando sobre um homem chamado Davi? Quem é esse agora aqui? Saul, quem é esse Saul? A pessoa não sabe. E aí já embaralha toda a mente da pessoa para compreender a mensagem. Então você precisa entender que você precisa fazer a transferência de personagem na mente da pessoa que está ouvindo. Então você falou, e aí veio Saul, aí você vai falar que é Saul. Olha, Saul foi o primeiro rei de Israel. Aí você vai contar por que Saul foi ungido, como ele foi ungido. Você vai apresentar o personagem, você vai transferir o personagem. Você está falando de Davi, agora você passou para Saul, você vai apresentar ele para ele poder se encaixar na história, na mente das pessoas. Você, pregador, sabe, mas as pessoas que estão ouvindo, a maioria delas
não sabe. Isso eu estou falando de personagem conhecido, Davi e Saul. Agora imagina quando fala num personagem que não é tão conhecido. Aí mesmo que as pessoas não vão entender nada. Então você precisa apresentar. Parece, pastor, mas não, imagina você está pregando sobre a luta de Davi e Golias. Aí você está falando lá e tal, e daqui a pouco veio aparecer um homem, um gigante, né, desafiando o povo de Israel, o gigante Golias e tal. As pessoas nem sabem. Você precisa saber quem era o Golias, por que ele estava desafiando, entendeu? Você precisa transferir o personagem para que as pessoas venham entender a mensagem. Transferência de personagem. Meu amigo, isso é muito importante. Se você quer ser um pregador, que as pessoas tenham prazer em ouvir, você precisa aplicar essas técnicas. Então, que o Senhor Jesus te abençoe e continue. Tem mais vídeos para você ainda nesse curso.